Então é muito comum a classificação, né? Então o pessoal fala assim: ah, vou ter uma aula de canabidiol. Não, você vai ter uma aula de canabinoides. Canabidiol, por exemplo, é um dos fitocannabinoides. Então, quais são os canabinoides? Primeiramente, os nossos endocannabinoides, que nós produzimos endogenamente. Sim, você produz uma cannabis natural, uma maconha natural dentro do seu corpo. Querendo ou não, você produz. Os nossos fitocannabinoides, que são produzidos pela planta, e os sintéticos, que é muito comum utilizar nos Estados Unidos, principalmente em pacientes oncológicos, que são os quê? Os delta-9 produzidos em laboratório. Né? Então, é bem interessante fazer, porque uma das desconstruções que eu faço, que é da segurança clínica, né? Eu posso chamar, mas cannabis, ela é segura comparada às outras demais substâncias que nós utilizamos no consultório? Vou falar até para vocês de Tilenol. Tilenol mata. O Tilenol ele tem uma capacidade hepatotóxica lascada. Por isso que eu sou contra o Tilenol. Quer usar um analgésico potente, com uma boa influência e com total segurança? Novalgina 1 grama. Novalgina acima de 1 grama, ela já atua em receptores opioides e traz um efeito anti-inflamatório também. Tá? Então não tem por que nós utilizarmos um Tilenol, uma substância extremamente hepatotóxica. E por que a cannabis é tão segura assim, né, pessoal? Bom, isso aqui é uma escalinha, tá? A desconstrução começa por aqui. Isso aqui é o risco letal de substâncias hoje que nós temos no organismo, tá? No mundo. Então, vamos pegar aqui. O álcool, por exemplo, ele tem uma dose letal, né? Ou seja, eu coloquei o álcool aqui. Se de 2 doses te deixam mais alto, é 1 para 10. Ou seja, com 20 doses, isso pode ser letal. Né? Então, o álcool, por exemplo, é uma das substâncias mais letais que tem no planeta. Né? Então, acaba sendo até meio dúbio a gente falar sobre cannabis, né? Da sua potência clínica, da sua capacidade de ação. A gente vai ver que isso aqui não existe morte por cannabis, não existe na literatura. E eu vou explicar o mecanismo para vocês. A cocaína tem dose letal, a mescalina, o tabaco, né? A cafeína, por exemplo, foi uma dose letal, né? De 1 para 50. DMT, o Prozac, aspirina. Aí começa aqui, o LSD, psilocibina cannabis, 1 para 2 mil, para 20 mil. Ou seja, se o cara, para uma dose letal, é como se ele tivesse que usar, assim, ao invés de um baseado, ele tivesse que fumar 20 mil baseados. Ou seja, não existe dose letal. Então, a gente vê a letalidade da cannabis, ela não está no topo, não existe. E por que, que ela não existe? Eu até brinco aqui, ó, a quantidade de mortes por ano nos Estados Unidos lá. Tabaco, né? Falta de atividade física, álcool, drogas, listas ou ilícitas, tá? E o amendoim mata mais que a cannabis. A cannabis não mata, tá, pessoal? E por que que ela não mata? Por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos a gente tem tá tendo essa crise de opioides, né? O opioide mata. O opioide é o que? De liberação lenta. Se vocês entrarem na Netflix, a indústria da dor, são 3 ou 4 seriados que falam justamente do potencial de tipo dos opioides, principalmente de liberação lenta, fentanil. Esse sim acaba matando 300 pessoas por dia nos Estados Unidos. E com o uso da cannabis, por exemplo, o uso de opioides era crescente. A partir do momento que a cannabis foi legalizada na Califórnia de uso compassivo, o consumo de opioides começou a cair drasticamente e vem caído cada vez mais. Aí a gente começa a entender a preocupação da indústria farmacêutica. A gente começa a entender por que Merck, Pfizer estão começando a pesquisar e introduzir substâncias voltadas com canabinoides. Então a gente sabe, por exemplo, que logo, logo, e já temos na farmácia 18 produtos, mas logo nós vamos ver Pfizer e Merck nas farmácias. E quem está logo nesse princípio de movimento vai estar dando um salto à frente. Né? Se você for esperar as pesquisas duplo cego randomizadas para começar a prescrever, seu paciente vai procurar outros profissionais. E por que a cannabis acaba sendo muito segura? Por exemplo, aqui a gente faz aqui é uma termotomografia, é uma ressonância magnética que ele consegue mensurar a quantidade de receptores canabinoides que nós temos no nosso corpo. Então, a área mais rica, naturalmente, é o cerebelo e o hipocampo, né? Então, a gente vê que, por exemplo, o hipocampo aqui, o hipotálamo, ele é rico em receptores tipo 1 e tipo 2, principalmente tipo 1. Porém, o nosso dorso vagal aqui, que é nada menos que o nosso tronco encefálico, quase não possui receptores canabinoides tipo 1, que controlam a função respiratória, ou seja, o paciente nunca vai vir a deficiência respiratória. Por isso que o seu paciente nunca vai vir a óbito. O opioide,
é o quê? Dose dependente. O cara começa a tomar um opioide, primeiro dia 0,25, uma maravilha, 3 dias sem dor, o cara se sente o máximo, beleza. Dali 3 dias ele passa para meio grama, aí vai indo, vai aumentando, vai aumentando. Consequentemente, chega uma hora que ele está tão dopado que ele já não sabe se ele tomou ou não tomou, vai dormir e não acorda mais. Depressão respiratória. É a origem das mortes que ocorrem nos Estados Unidos, pela liberação lenta dos opioides. Fato que não ocorre justamente com a cannabis. Por isso que é totalmente seguro você administrar fitocannabinoides hoje no seu paciente. Então, lógico, quando a gente vai prescrever, a gente tem interações medicamentosas, né? Como qualquer substância que atua em sistema nervoso central e é metabolizado pelo fígado, nós temos que entender que isso aqui vai ter confluência. Por exemplo, benzodiazepínicos, ele acaba aumentando a potência. Anticonvulsivantes também. Um fator que a gente sempre preza, por exemplo, paciente que usa anticoagulante, você vai ter que necessariamente desmamar o anticoagulante, porque, como eu falei, o CBD, ele é um anticoagulante nato, então é muito comum você ter que escrever, por exemplo, varfarina, de paciente que usa de forma crônica. Né? Então, é bem interessante, porque o efeito do CBD sobre os fármacos é grande, só que os efeitos do fármaco sobre o CBD não existe praticamente, é muito pouco. Por isso que você, inclusive, CBD, você pode usar, inclusive, tomei o CBD, vou tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum, tá? Não tem interação. A única coisa que às vezes acontece, o uso excessivo, é o quê? Sobrecarga do fígado, que até a metabolização é toda pelo fígado, né? Então, exclusivamente pelo fígado. Então, por isso que ocorrem as grandes interações medicamentosas aqui, né? Contraindicações? Logicamente, nós vamos ter contraindicações. Eu até brinco, hoje em dia eu mais contraindico do que eu indico a cannabis, né? Pacientes polifarmácia, que a gente tem que desmamar, tirar o excesso de medicações. É muito comum a gente receber paciente que já passou por 4, 5 médicos ou 4, 5 dentistas e só acrescentando. Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para o cara ficar bem, remédio para controlador, remédio para controlar a ansiedade e no final aquele omeprazolzinho justamente para tirar a sua gastrite. Então são pacientes polifarmácia. Esse a gente tem que ter o cuidado mesmo que não com a cannabis, e sim com o resultado que você vai ter. Você acha que nesse paciente que você vai introduzir um produto a mais você vai ter resultado? Não. Então a gente tem que entender o paciente como um todo, saber realmente o que aquilo está sendo necessário para ele. Pergunta para o seu paciente se ele está em tratamento médico. Ele fala, tô sim, eu tenho receita. E quando foi a última vez que você foi ao médico? A grande maioria fala que tem 2 anos. Eles só apenas renovam receita. E se ele muda de médico, de profissional de saúde, é uma receita a mais que ele vai ter. E muitas vezes nem fala, o profissional não pergunta qual medicação que ele está tomando, ele coloca uma a mais pro cara ali. Entendeu? Então, isso que a gente está tendo, uma geração de pacientes polifarmácia, extremamente com o quê? Sobredosagem de medicações. Né? Então, esse que é o grande problema. As contraindicações principais, né? O glaucoma, por exemplo, o THC diminui a pressão intraocular. O CBD pode aumentar, mas, por exemplo, o CBG é indicado. Hoje eu contraindico mulheres grávidas e lactantes, porque realmente no feto, na criança, os fitocannabinoides podem interferir naturalmente na neurogênese. Naturalmente, não estamos falando dos pacientes autistas, pacientes especiais, que realmente é o custo-benefício, né? Eu prefiro muito mais, se eu tiver passar para um paciente um CBD, por exemplo, do que se eu passar um dual para uma criança, que está aí sofrendo tanto tempo, ou com crise convulsivantes, né? Isso, o que vai ser melhor para o paciente? Então, é isso que a gente tem que colocar em voga. Então, né, eu tenho na minha equipe, por exemplo, pediatras que atuam com pacientes especiais que administram justamente o CBD de forma isolada. Esse sim, para a criança, é totalmente seguro. Então, a gente tem diversas apresentações que vão acabar confluindo para aquele tipo de paciente que você está atendendo, né? Então, pacientes, por exemplo, que têm doença renal, cardiopulmonares ou hepática grave, que também acabam contraindicando, ou pacientes psiquiátricos, sempre solicitar parecer. Um parênteses aqui. Vocês vão muito falar que a cannabis causa esquizofrenia. Não que causa esquizofrenia. Pode causar, mas por quê? O paciente já tem uma tendência a causar esquizofrenia. Eu sempre faço essa comparativa. Da mesma forma, se o cara tem uma tendência a ter esquizofrenia, se ele sair na rua e bater um carro e sofrer um estresse naquele momento, isso pode desencadear uma esquizofrenia nesse paciente também. Né? Então, a gente tem que sempre muito ponderar. E essa é a lei, pessoal, a mais nova, naturalmente, desde 2015, 2016, nós podemos prescrever. Essa é a lei atual, que é a RDC 660, que já nos contempla, nós como os profissionais legalmente habilitados a estar prescrevendo, que são quem? Apenas os médicos e os cirurgiões dentistas que são aptos perante a Anvisa e perante os conselhos a estar prescrevendo. Eu construí um trabalho muito legal dentro do próprio Conselho Regional, do Conselho Federal. Logo no começo, levei as evidências científicas, trouxe a confluência da importância de a gente estar atuando também nessa área, porque no começo os colegas vinham falar assim, os médicos, mas por que dentista tem que prescrever? Eu rebati, o que o médico aprendeu de sistema endocannabinoide na faculdade que eu não aprendi? Ninguém aprendeu isso. Todos os médicos que prescrevem hoje foram cursos fora dali.
da faculdade. E sistema endocannabinoide é o corpo todo. Não tem como eu separar uma dor da cabeça e uma dor do joelho. O sistema de analgesia é o mesmo. Tanto é que a Anvisa hoje restrição zero para nosso cirurgia dentista. A própria plataforma da Anvisa já consta odontologia lá dentro. Né?